Pessoal, continuando. Então, será que a eletroquímica se resume a essencialmente baterias? Não, né? Não, não é só isso. Tem muitos processos que, obviamente, vão estar intrinsecamente relacionados à oxidação e à redução e que não necessariamente precisam envolver a confecção de uma pilha, de uma bateria. Tá? Aqui tem um exemplo específico, né, de uma bateria que você consegue fazer com a boca, mas eu já vou explicar o porquê que isso não tem a ver com uma bateria. Mas dá para fazer uma bateria na tua boca, né, se você tiver um implante, um dente de ouro e uma... Isso aqui já não existe mais, mas é uma obturação de amálgama de estanho, prata e mais algumas outras... estanho e mercúrio, né? Olha só, cara, tem mercúrio também é tão tóxico quanto aquilo ali que a gente viu sobre o chumbo. Não é nada interessante. E fazer uma mistura de estanho e chumbo para fazer o preenchimento do dente. Então, quem tem essa situação, né, ter essa... Agora não é feito mais dessa forma, né, é feito com uma resina acrílica, mas quando em contato a superfície do dente de ouro com a superfície dessa obturação, algumas pessoas relatam que eles sentem a carga elétrica passar, eles sentem um gosto metálico, que é do estanho 2+, que é um processo de transferência de elétrons, e alguns metais tendem a se oxidar, ou seja, alguns metais tendem a perder elétrons, que é o caso do estanho 0 para o estanho 2+, enquanto outros tendem a reduzir. E aqui é o pulo do gato aí sobre eletroquímica. Quando eu mantenho em contato dois metais de natureza diferente, devido a propriedades atômicas, alguns vão ter a tendência em ficar com os elétrons e outros em ceder esses elétrons. Para transformar numa pilha é só você sequestrar isso, né? Pegar esse fluxo de elétrons. Mas o ponto é, nem tudo na vida a gente quer que oxide. E aqui também tem um outro uso, né, do ouro, mas um outro uso de metal no meio médico é, por exemplo, implantes, né? Platina, principalmente, titânio, assim como ouro, eles são metais que têm uma característica bem peculiar. Eles não se oxidam, não com facilidade. Tá? É muito difícil você oxidar esses metais. E é interessante que eles não se oxidem. Então, eles se apresentam na forma reduzida. Não sei se você já viu uma pepita de ouro ou um minério que tenha ouro. O ouro ali naquele minério, ele já brilha do mesmo jeito como uma joia. Então, o ouro tem essa, principalmente, ele está numa situação específica onde é muito difícil você arrancar elétrons dele, é muito difícil você oxidar o ouro. E para isso que ele é utilizado em joias, utilizado em semicondutores, ele é utilizado naquelas placas solares, há um recobrimento de ouro também, uma camada de 1 nanômetro, mas tem... justamente porque é muito difícil arrancar elétrons dele. Então, platina, titânio, esses elementos químicos, esses metais, eles também são utilizados aí para implantes e para hastes, para fusos, fios, né, para segurar um osso quebrado, justamente porque o nosso corpo não vai degradar esse metal, e isso é muito interessante. Agora tem os outros metais que a gente quer que eles estejam oxidados. Né? Cálcio, geralmente a gente consome ele como cálcio 2+, lítio+, sódio+, potássio+. Alguns metais eles se apresentam nas condições normais, temperatura e pressão, geralmente em estados oxidados, como cátions.
Isso também é bom, né? Ferro 2+, 3+, porque quando eles estão oxidados, eles começam a desempenhar algumas funções no nosso metabolismo que são interessantes. Então, nós temos duas propriedades dos metais. Alguns deles tendem a se oxidar e outros tendem a permanecer no estado reduzido, ou seja, reduzido aquilo que fica na fase metálica. Isso é legal, isso é importante em algumas aplicações, e outras, a facilidade de perder elétrons também nos é útil, né? Cálcio 2+, por exemplo, não fica só na questão do teu esqueleto, da formação dos teus ossos. Você precisa ter muito cálcio 2+, para, por exemplo, suas enzimas funcionarem bem. Eu tenho nos meus músculos uma proteína chamada cálcio ATPase. A cálcio ATPase é uma enzima que utiliza como cofator o cálcio 2+. Esse cofator é como se fosse um catalisador da reação, e quando a enzima tem cálcio 2+, ela consegue fazer um movimento, ela se contrai, todo o enovelamento dela muda e possibilita que haja um fluxo de íons da região transmembrânica para intermembrânica, então da região exterior da membrana muscular para interior. E quando isso acontece, esse fluxo é o que nós temos um movimento de contração muscular. Então, por exemplo, eu preciso ter metais, eles também são interessantes estarem no estado oxidado. Há função biológica para metais no estado oxidado, e há função biológica para metais no estado reduzido. Isso, os dois lados dessa moeda são importantes, tá? A eletroquímica não é só sobre baterias, então, claro, um implante ósseo, por exemplo, ainda tem outras coisas, mas uma das coisas muito importantes é que o metal não se oxide, né? Aqui, por exemplo, eu tenho uma outra forma de ver isso, né? A Estátua da Liberdade, ela é esverdeada porque ela é feita de cobre. Cobre é avermelhado, mas em exposição à região estuarina ali, na proximidade marítima, o cobre zero, o cobre no estado metálico, o cobre no estado reduzido, né? Ele vai para cobre 1. O cobre 1 ele é bem verde. Então o cobre, quando perde um elétron, né, vira o cobre 1, ele tem uma cor verde, igual da Estátua da Liberdade. O cobre 2+, né, quando ele perde mais um elétron, ele se transforma num azul, como se fosse o céu, né? Então, um azulado bem intenso. Então, algumas estruturas metálicas conseguem perceber isso, e vocês em Ponta Grossa, quando vão para o interior, vocês conseguem ver a mesma coisa que acontece na Estátua da Liberdade e você vê no interior. É possível ver aqueles palanques ou aqueles postes de madeira. Se você notar, não todos, eu acho que agora não fazem mais isso, mas antigamente, para fazer um tratamento para madeira, era colocado cobre 2+, ou cobre 1+. Isso ajuda a preservar a madeira. O cobre inibe aí a presença de um monte de inseto e que vai comer a madeira, bem como serve para proteger de fungos e de micro-organismos que vão degradar a madeira. Então, e ele deixava até o poste ou o palanque mais azulado, justamente por causa que tinha muito cobre, né? Então, usa-se da oxirredução aí também para situações como proteção, né, de estruturas, né? O cobre metálico, o cobre 2+, também já foi visto em interior de crânios, né? Na Grécia Antiga, quando uma pessoa morria, colocavam 2 moedas de cobre sobre os olhos dela, que acreditava-se ali que ela deveria usar isso no além para pagar um balseiro que faria a viagem de um lado ao outro em alguma situação lá, e que por isso ela deveria sempre carregar essas 2 moedas de cobre.
Só que com o passar do tempo, né, o corpo se decompunha e aquele cobre metálico, os ácidos liberados pela degradação do corpo acabavam degradando aquela moeda de cobre, e isso fazia com que o interior do crânio ficasse rico em uma solução de sulfato de cobre, o acetato de cobre. O acetato de cobre é verde, como a gente está vendo aí da Estátua da Liberdade. Então, a isso remete-se também aí o uso do cobre, é milenar, né? Aí tem a prata também, né? Tem uns loucos aí que tomam prata coloidal. Não estou certo quanto à segurança e eficácia disso, mas existe o uso de prata metálica como recobrimento para tecidos, né? Para evitar a proliferação de bactérias. A prata sim consegue fazer isso, só não sei se é muito seguro ingerir prata, né? Não é uma prática que recomenda-se. Então, aqui tem uma coisa muito interessante. Vocês já viram essas estruturas? Essas que são uma cor diferente do vermelho acastanhado. Isso são... Deixa eu colocar uma outra cor aqui. Isso aqui que eu estou circulando em azul. São ânodos de sacrifício. O que você está vendo aqui é o casco de um navio. E o navio, quando fica em alto mar, ele, como no mar tem muitos sais metálicos, inclusive dissolvidos, acontece um processo de transferência de elétrons entre o casco do navio e o mar. Mas aí você pode pensar, por que não pintam o casco do navio? Porque é muito grande, é muito difícil e geralmente isso não é muito prático de fazer, né? Você precisa içar todo o navio, propiciar ali um revestimento, colocar ele de volta no mar e depois de algum tempo voltar a fazer isso, então não é prático fazer isso. Mas é prático você usar essa propriedade de que alguns metais tendem a oxidar e alguns metais tendem a ficar na forma reduzida, usar disso ao seu favor. Então, por isso que nós temos o uso do ânodo de sacrifício. Eu já vou caracterizar o que é um ânodo, o que é um cátodo. O ânodo de sacrifício é um metal menos nobre que é soldado ali na superfície do casco do navio. Então, quando o navio está em alto mar, a reação química que vai acontecer vai prevalecer o metal menos nobre. A natureza ela sempre dá o jeito dela, né? Então ela vai tender a fazer uma reação que seja mais fácil de fazer. Tem ali um ΔG menor, então é mais fácil eu oxidar um metal menos nobre. Então a gente vai entender logo que a oxidação e a redução tem a ver com essa facilidade de perder ou não elétrons. Então, ao colocar um ânodo de sacrifício, ao colocar um metal menos nobre na estrutura metálica do casco do navio, ao ele estar em alto mar, os sais ali provenientes na água do mar vão reagir antes com um metal menos nobre. E isso preserva. Eu sei que, mas aí o ânodo não vai embora. Demora até que todo o ânodo seja consumido. E só depois, como ele está em contato com o casco do navio, só depois que todo o ânodo for consumido é que vai acontecer o processo de oxidação do metal do casco do navio. E até lá dá tempo do navio atracar em outro lugar e aderir outros ânodos de sacrifício. E aí isso sai muito mais barato do que ter que içar um navio inteiro e pintar ele, né? Então é muito mais fácil você simplesmente ir aderindo essas placas constantemente. Vai aí gastando o ânodo de sacrifício, mas pelo menos antes o ânodo de sacrifício do que o casco de um navio. O ânodo de sacrifício está para o navio como as vitaminas estão para nós. Quando fala-se ali em antioxidantes, e principalmente as vitaminas, e o mais comum aí o ácido ascórbico, né? O L, ácido ascórbico aqui, né? A vitamina C, ela é um antioxidante porque enquanto está aqui respirando,
está oxigenando o teu sangue, mas a reação ela não é completa, tá? E muitas das vezes ficam estruturas químicas chamadas radicais livres, que até são derivados ali dessa reação que acontece com o oxigênio. Esses radicais livres pode ser um monte de tipo de molécula, mas eles têm uma coisa em específica que é ter elétrons sobrando ali. E você está fazendo isso, esses radicais livres, eles têm esse nome justamente porque eles reagem de uma maneira muito vigorosa com os teus tecidos, eles causam destruição até os teus tecidos, causam destruição das tuas células, do teu DNA. Então você está respirando aí, você está aniquilando o teu corpo, só que devagarzinho, né? Se você fumar um cigarro, coisa que eu não recomendo que você faça, se você fumar, você está mandando mais radicais livres entre uma outra grande quantidade de porcarias, né? Mas uma delas aqui que eu vou citar hoje é essa combustão incompleta, né? Ali a brasa do cigarro não é uma combustão completa, não está pegando fogo, isso é uma brasa. E aí você está aspirando aquela combustão incompleta, que é uma reação que não acabou. Isso daí também são radicais livres. Então, são porções de moléculas ou átomos que tendem a reagir, eles tendem a ter elétrons sobrando e elétrons desemparelhados que vão reagir com qualquer coisa. E aí qualquer coisa dentro do teu corpo não é muito interessante, né? Porque você pode ser um tecido, uma célula, o teu pedaço de DNA, e isso acaba causando um dano ao teu corpo. Então, essa história de consumir vitamina não é balela, não. Muitas das vitaminas, as coloridas têm um outro aspecto também, mas a vitamina C em específico, ela tem uma capacidade de pegar esses elétrons desses radicais livres, tá? Então, quando você consome muito desse tipo de vitamina, claro, tem alguns outros problemas quanto à biodisponibilidade, nem tudo que você come vai realmente fazer com que esse tipo de reação aconteça, mas é interessante ter esse tipo de consumo justamente por esse aspecto bioquímico. Então, imagine que a cada cigarro que uma pessoa fuma, ela deveria comer, sei lá, 2 laranjas. O problema é que ninguém consegue comer 80 laranjas no dia, né? Então, por isso que um dos malefícios do cigarro também é isso. Você acaba aumentando a quantidade de radicais livres dentro do teu corpo, que não é nada legal, né? Nada interessante. Então, fluxo de elétrons também, eletroquímica, né? E principalmente, essa imagem fica até difícil de perceber, mas aqui você consegue ter noção da magnitude, porque tem umas pessoas aqui que eu estou circulando em vermelho, né? Isso é uma planta química de uma indústria que faz soda cáustica a partir de salmoura, né? Eles pegam água, acho que dá até para pegar água do mar, e por um processo chamado eletrólise, que é um processo que é muito parecido com o que acontece numa bateria, eles conseguem separar o sal nos seus constituintes. Então é possível obter sódio metálico, cloro gasoso, percloratos, cloretos, cloratos, o que mais? Hidróxido de sódio. Todas essas moléculas, elas são, todos esses compostos químicos, eles são muito importantes para a indústria, né? Por exemplo, soda cáustica, quase em todo o segmento da indústria é utilizada, tanto para fazer tratamento de superfície, para fazer limpeza de superfície, para fazer a reação em si. Muitas das reações acontecem em meio básico. Cloro também serviu para muita coisa na vida, né? Inclusive para matar a gente, né? Na Primeira Guerra Mundial o gás cloro era utilizado como arma química. O hipoclorito, os percloratos são explosivos, o hipoclorito é um sanitizante, isso são materiais dos mais básicos que são empregados em quase qualquer setor da indústria, né? Os cloretos, por exemplo, cloreto de polivinila, né? O que faz o PVC, né? Essas estruturas de esses polímeros, né? Então,
Todos esses compostos eles são obtidos na forma pura através de um processo de eletrólise. O processo de eletrólise é uma pilha invertida, né? É uma pilha que não é espontânea, é uma pilha que você precisa forçar a reação a acontecer. Ao invés de você conseguir gerar energia elétrica, você precisa ceder energia elétrica. E por que você faz isso? Porque você prefere muitas vezes não ter energia elétrica, mas e sim ter cloro, ter sódio, ter hidróxido de sódio. Esse processo de eletrólise serve também para fazer, por exemplo, o tratamento de cobre, serve para fazer e até obter o alumínio metálico. Então, diferente de uma fundição onde só derretem o minério de ferro, né? O alumínio metálico pode ser obtido a partir da eletrólise, né? O magnésio também é obtido da eletrólise da água do mar. O lítio, que está com uma cotação gigantesca. A última vez que eu vi era $20 mil o quilo de lítio. Por que a gente precisa de lítio? Para bateria de carro da Tesla, para bateria de computador, de celular. Carbonato de lítio é um medicamento para ter problemas neurológicos. E ele só é obtido através de eletrólise, purificação e galvanização de estruturas metálicas, né? Ou cromação, sabe? Aqui, ó, eu tenho aqui na minha luminária, ó, é cromado, né? Então, não foi pintado ou não foi recoberto com uma folha fininha, mas sim foi cromado, foi feito um processo de galvanização na estrutura, onde foi colocada essa luminária aí dentro de um banho que tinha cromo, possivelmente cromo 3+, e foi inserido energia elétrica até que o cromo 3+, ganhasse 3 elétrons, que veio lá da rede elétrica, e que se deposita na superfície como cromo 0, esse cromo metálico bonito, né? Então, são processos que são muito interessantes para nós, né? Trazem muitos benefícios, né? Principalmente para a indústria. Então, a eletroquímica não é só sobre baterias, mas entendendo elas a gente vai conseguir conceber muitas coisas. A primeira pilha que surgiu, né? E agora sim a gente vai começar a entender mais coisas. E agora vai vir alguns conceitos, tá? Então, a primeira pilha é essa pilha aqui, a pilha de Bagdá, né? A galera já tinha noção que metais diferentes com um meio ácido poderia gerar uma corrente elétrica. Então, aqui eu estou mostrando para vocês o corte de um jarro de barro, e tem 2 metais que tinham um pedaço de cobre, aqui mais vermelhinho, e aqui um pedaço de ferro. Isso aqui era selado com piche. Então, acredita-se, e há indícios que isso não era, sei lá, um coquetel aí que um sheik árabe estava tomando, e sim, acredita-se que eles já tinham, há 500 a.C., o domínio de como fazer uma pilha. Tanto até porque que encontraram acetato aqui dentro. Então eles sabiam que tinha vinagre aqui, ou possivelmente vinho, e que ele não estava simplesmente tomando vinho com canudinho, mas sim que isso aqui deveria ter algum outro uso, que não sabe o que é exatamente. Mas especula-se que esse aparato, essa pilha de Bagdá, teria como finalidade gerar corrente elétrica. Agora, para quê, por quê, como, ninguém sabe. Mas há um indício já de uso de pilhas, né, dessa maneira como a gente conhece, da maneira mais rudimentar, já há 500 anos antes de Cristo. Embora a primeira pilha, de fato, que tenha gerado aí uma corrente elétrica, né, foi a pilha de Daniel. Então, Daniel foi contemporâneo, aliás, extratemporâneo, né, ele veio depois de alguns dos senhores que a gente já vai ver,
ele construiu essa aqui é a original, né? Ele colocou esses eletrodos aqui e aqui existiam discos de zinco e cobre. E ele foi o primeiro a montar um aparato onde ele ia permutando zinco, cobre, zinco, cobre, zinco, cobre e embebedou tudo isso com uma solução salina. E aí ele percebeu ali que ele conseguiu uma alta diferença de potencial, conseguiu voltagem, conseguiu uma corrente elétrica. Mas ele não foi o primeiro a fazer, ele foi o primeiro a fazer uma pilha, ele fez algo efetivo, algo que funcionava por um bom tempo. Mas ele não foi o cara que desenvolveu a pilha. Tá? Então, a pilha, como a gente conhece, isso daqui é a versão original, né? Dá para fazer um laboratório. Conforme o teu professor de ensino médio, ele até apresentou isso para vocês. É bem fácil de fazer isso no laboratório. Aqui tem uma representação bem legal. Deixa eu aumentar o zoom aqui até para facilitar. Do que seria essa pilha. Olha só, pessoal. Eu tenho aqui a estrutura do zinco e aqui uma estrutura dessa chapa metálica do cobre, à esquerda e direita respectivamente. É o que eu tenho aqui, ó, zinco e cobre, beleza? Essas duas placas metálicas, quando colocadas em uma solução que contém um eletrólito, ou seja, uma substância que se dissolve em água gerando íons, cátions e ânions, e quando ligados por uma ponte salina, que eu já vou explicar qual é a função disso daqui, é possível se você ligar um multímetro, você consegue perceber que existe um fluxo de elétrons nesse sentido, da esquerda para a direita. Tá? Os elétrons saem do ânodo. O ânodo é uma placa de zinco e elas vão em direção ao cátodo. Um detalhe que eu omiti propositalmente. Nessa solução aqui, eu tenho uma solução, vou colocar uma cor bonita aqui, de sulfato de zinco. Nessa solução aqui, à direita, eu tenho sulfato de cobre. Tá? Então, sulfato de zinco e uma placa de zinco metálico, sulfato de cobre, cobre metálico. Por que eu estou insistindo nisso? O zinco, quando ele está... Vamos antes só olhar aqui para o lado esquerdo. O zinco, quando ele está na fase metal, a gente fala que o zinco metal ele está com estado de oxidação zero. Vocês já sabem isso, né? Estado de oxidação, ou seja, a quantidade de prótons e elétrons é a mesma. Na solução eu falei, sulfato de zinco. Eu vou tirar o sulfato agora porque ele não me interessa muito. Você só precisa se ligar aqui no zinco 2+, o zinco 2+, surge por quê? Porque as crianças estavam ligadas ao sulfato, que é 2-. Tá? Então, mas até é irrelevante esse sulfato agora. Então, na solução, eu vou colocar até aqui, aquoso. Então, na solução tem zinco 2+. Então, aqui eu tenho uma solução que tem o zinco na forma oxidada. A mesma coisa vai ser aqui do lado direito, tá? Eu tenho uma placa de metal, cobre no estado zero. Mas como é que você sabe que é zero? Como é que eu sei que é zero? Sempre quando um metal está no seu estado puro, ou no seu estado metálico, o número de oxidação dele é zero, tá? E na solução também é sulfato de cobre. O sulfato tem o mesmo número de oxidação sempre, 2-. Então, o cobre tem que estar 2+. Portanto, cobre 2+, aquoso. Tá? Opa! Vamos lá. Aqui. Então, beleza. Cobre 2+. Então, sulfato de zinco e zinco, sulfato de cobre e cobre. Os dois estão ligados por uma ponte salina, que na verdade é uma solução de KCl, bem concentrada, assim, cloreto de potássio. Por quê? Porque
essa solução serve para equilibrar a quantidade de cargas que tem em ambas as soluções. Eu nem falei tanto disso, mas considere que tenha 1 mol por litro de sulfato de cobre e 1 mol por litro de sulfato de zinco. Tá? Isso vai nos ajudar lá. E o cloreto de potássio, essa solução, serve para balancear isso. Por que é preciso balancear? Porque quando, agora a gente vai olhar aqui para essa representação, quando o zinco está nesse esquema aqui, está ligado, está em solução, ligado a uma ponte salina e é colocado em contato com o cobre, devido a algumas propriedades químicas desses átomos, os elétrons abandonam o zinco e vão em direção ao cobre. Tá? Isso é muito importante que você entenda. Quando eu tenho 2 metais diferentes, zinco e cobre, e eu coloco eles em contato, os elétrons se sentem mais afim de sair do zinco e ir para o cobre do que ir do cobre para o zinco. E aí, se você lembra de química geral, você já entendeu a questão. Por que você precisa lembrar de química geral? Porque na química geral, quando você viu a classificação periódica, e você viu propriedades periódicas, você estudou potencial de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade, raio atômico, raio iônico. Você entendeu naquela situação que os elétrons podem estar mais ligados a um átomo do que a outro. Tá? Alguns elementos têm um alto potencial de oxidação, uma facilidade. Só que você não viu esse nome, você ouviu, tem um alto potencial de ionização. O que é o potencial de ionização? É a quantidade de energia, a facilidade e potencial que ele tem em perder um elétron. O quão fácil é eu arrancar um elétron. E potencial de redução ou afinidade eletrônica é o quanto o metal tem, ou um elemento químico qualquer, qual é a afinidade que ele tem por um elétron a mais. Alguns elementos químicos, devido ao seu raio atômico e devido à distribuição dos seus elétrons, vão conseguir acomodar um elétron, outros não. Tá? E isso é um conteúdo de química geral. Então, o cobre, ele consegue segurar um elétron. Os elétrons sentem atração pelo cobre. Não só sentem atração quando chegam ao cobre, são segurados pelo cobre. O zinco, coitadinho, não. Ele, quando frente ao cobre, ele vai perder esses elétrons. Ele não vai conseguir segurar esses elétrons, né, com a mesma eficiência com que o cobre o pega. Então, a coisa pode mudar se eu substituir cobre por outro metal, tá? Então, mas aí a gente não vai complicar ainda. O zinco, o zinco metálico, se ele está perdendo elétrons, note, aqui é como se fosse uma representação daquela chapa metálica ali, por isso que tem um zoom, né? O que está acontecendo? O zinco ele perde elétrons, então estava no estado 0 e vai para o estado 2+. Perceba que ele saiu da estrutura do metal. Se ele saiu da estrutura do metal, quer dizer que o átomo zinco saiu daquela superfície metálica e agora está como zinco 2+. Está faltando alguém. Os 2 elétrons. Cadê os 2 elétrons? Entendeu que aconteceu isso daqui ali embaixo, ó. Eu vou colocar aqui, ali em cima. O zinco estava no estado de oxidação 0 e ele foi para o estado de oxidação 2+. Cadê os 2 elétrons? Estão aqui, ó. 2 elétrons. Ué, mas eu não estou vendo. Sim, eles saíram dessa estrutura metálica e
foram para o cobre. Então, lembra o fluxo que eu desenhei, que era da esquerda para a direita? Então, os 2 elétrons de cada átomo de zinco, 2 elétrons foram perdidos para o cobre. Então, o que aconteceu aqui nos átomos dessa superfície de cobre? Chegou 2 elétrons ali, e olha que coisa louca. Agora só olha aqui vou até me colocar aqui na frente. Só olha agora para esse lado aqui, para o lado da direita. Saíram os elétrons do zinco e foram para o cobre. A superfície do cobre agora ganhou elétrons. Só que não ganhou só 2 elétrons, vários átomos estão saindo do zinco e liberando elétrons. Então, a superfície metálica do cobre está ficando eletronegativa. Os elétrons estão indo para lá. Tá aqui, então isso daqui está carregado eletronegativamente. Isso aqui é uma carga negativa. Tá? O que tem na solução aqui? Cobre 2+, que é uma carga positiva. Pô, tem uma carga positiva aqui e o metal está ficando mais eletronegativo. O cobre vai se aderir à superfície do cobre metálico. O cobre 2+, vai em direção ao cobre metálico. É o que você está vendo aqui. Tá? E eu posso até... Deixa eu arrumar isso aqui. Eu posso até apagar essa equação e fazer... que eu escrevi ali para o cobre, para o zinco, e posso escrever ela aqui para o cobre. Então, vamos lá. Opa. Aqui. Então, o cobre 2+, ganha 2 elétrons e se torna o quê? Cobre 0. É isso que você está vendo aqui, ó. Um cobre 2+, vai em direção à chapa, à placa metálica, porque ela está mais eletronegativa, há uma interação de Coulomb ali, e quando ele fica pertinho da estrutura, da chapa metálica, ele acaba pegando elétrons. Por quê? Porque ele consegue segurar esses elétrons e pelo simples fato que ele é uma carga positiva, ele vai se sentir atraído e ao aderir àquela superfície, ele vai se tornar um cobre metálico, cobre 0, que é aquele cobre da chapa metálica. Então, olha que coisa linda isso, né? Que coisa magnífica. Eu acho, então, olha, eu não comentei tanto do zinco antes, né? Porque acho que é mais fácil entender, mas o zinco, né? Ele fez o processo inverso do que o cobre, tá? Então, para fechar esse circuito, para isso que tem aquela estrutura ali da ponte salina. Né? A ponte salina vai ser o que vai fazer com que todo o sistema fique fechado. Como se não tivesse a ponte salina, é a mesma coisa que tentar ligar uma bateria com um fio só. Tá? Fica faltando fechar o circuito, caso que você quer obter o fluxo de elétrons. Ali. E aí, se eu colocar um multímetro, eu percebo que eu vou ter uma diferença de potencial, um DDP, igual a 1.10 volts. Da onde que o Glaucio tirou isso? Daqui, ué. Você está vendo 1.10 volts ali. Vou colocar em rosa para destacar aqui. 1.10 volts. Então, é essa diferença de potencial gerada entre par, zinco e cobre nessa bateria. Então, essa é a pilha de Daniel, essa é a primeira. Então, de forma a somar aquelas duas equações que eu fiz antes, zinco sólido, zinco 0 indo para zinco 2+, e cobre 2+, indo para cobre 0, se eu somar essas duas equações, eu tenho esse sisteminha aqui, ó, zinco mais 2 cobres, mais cobre 2+, indo para zinco 2+, e cobre 0. A carga de tudo isso daqui, ela é constante.
a parte interessante é que eu consigo pegar esse fluxo de elétrons e usar conforme o meu bem entender. Então, é a partir daqui que eu posso também fazer o processo reversível. Tá? Se eu tenho elétrons fluindo, se eu inserir elétrons ao invés de retirá-los, eu vou fazer com que os processos aconteçam de maneira inversa. Por isso que a gente consegue carregar uma bateria. Tá? E aqui a gente tem diversos tipos de baterias que funcionam, de pilhas que funcionam nesse mesmo esquema. A pilha alcalina, por exemplo, aqui está tudo em inglês, tá? Mas é que a imagem era tão boa que eu não ia conseguir traduzir a tempo e fica legal. Mas essa aqui é uma pilha comum, né? Ou seja, é um recipiente de lata, né? Canned steel, algo de aço, né? E aí você tem o ânodo, que é de zinco, o cátodo é óxido de manganês, acho que tem um pino aqui que é de carbono grafite, e tem um eletrólito que é o hidróxido de potássio, o KOH. Então, o que eu tenho aqui é só um arranjo diferente do que eu vi ali. Ou seja, ali eu tinha visto cobre e zinco e, como eletrólito, os seus respectivos sulfatos. Aqui eu tenho zinco e manganês e um eletrólito hidróxido de potássio. Por que não usa-se cobre e zinco? Porque por alguma situação do destino fazer uma bateria, uma pilha que tivesse óxido de manganês, nesse tipo de arranjo vai gerar ali a voltagem que eu quero e a quantidade de uso que me é necessário. Além, claro que manganês ele não é tóxico, não muito, eu acho. Então, zinco muito menos, tanto o zinco quanto os seus óxidos. Cobre 1+ já não é muito legal. Então, uma pilha feita com manganês e zinco é aí algo próximo a seguro ambientalmente, entende? Hidróxido de potássio também não tem nenhum problema. Claro, é cáustico, mas não é só neutralizar e está tudo certo. A pilha de lítio tem um esquema mais ou menos parecido. E agora acontece, agora você tem também a pilha, aqui está no mesmo estilo da pilha anterior, né? Mas ela também serve como, dá para fazer isso com camadas, como é o caso das pilhas de celular, né? E aí você tem um cátodo até de chumbo e um ânodo que eu não tenho aqui o que deve ser, né? Mas tem um separador, uma folha de separação que usam algum tipo de polímero e colocam lítio mais. Então eu tenho lítio mais como sendo um dos metais. E aqui que é o grande pulo do gato. Essas pilhas, aqui, óxido de cobalto, não está aqui em algum lugar, mas o par é isso: cobalto e lítio. Também tem a pilha de zinco cádmio, o hidreto lítio, mas essa daqui é mais empregada. Essa bateria de lítio e cobalto tem uma coisa muito legal, que ela deixou umas pessoas muito ricas, né? Principalmente esse senhorzinho aqui, o John Goodenough. Aí tiveram mais esses dois senhores aqui que ganharam o Prêmio Nobel de Química em 2019, aí 2 anos atrás, né? Eles ganharam o Prêmio Nobel justamente por fazer a primeira pilha de lítio, a primeira bateria de lítio. A bateria de lítio é o que tem no teu celular aí, que tem no teu notebook, que tem nos carros elétricos. E por que ela é tão importante assim? Porque ela nos gera uma diferença de potencial de quase 4 volts. Além disso,
Olha aqui, tem uma tabela periódica, consegui abrir finalmente. O lítio, ele está aqui, ó. Se você olhar toda a tabela periódica, você percebe que o lítio é um dos elementos que vão ter um dos menores números atômicos. Número atômico igual a 3. O átomo de lítio é bem pequenininho. E esse átomo de lítio, por ser bem pequeno, traz a ele uma capacidade de penetrar por membranas que são impermeáveis a outros íons. Esses caras foram os que perceberam que o lítio tinha essa capacidade, por ele ser pequenininho. Só que quando eu faço um sistema de cobalto e lítio, separados por uma membrana que só seja permeável ao lítio mais, eu posso fazer com que esse sistema lítio-cobalto sofra um processo de oxirredução e isso me gera uma corrente elétrica. O lítio ele gera 4 volts de carga. Isso é muito, tá? Aquelas outras pilhas ali, 2 ponto alguma coisinha, a pilha de Daniel é 1.10, já gostavam bastante dela. As outras também não passam de 2. Então, o lítio, essas baterias de íon lítio, elas geram quase o dobro do que as outras geravam. Então, isso já foi enormemente interessante para o desenvolvimento de uma pilha. Além do fato de que o lítio ele consegue atravessar a membrana, e agora não mais só os elétrons atravessam a membrana, mas sim também o lítio, embora o cobalto e os outros constituintes não. E aí eles conseguem fazer com que o lítio se acumule em uma região da pilha ou da bateria, enquanto carregada, enquanto vai descarregando ele vai migrando para o outro lado. Essa facilidade com que é possível fazer o lítio migrar de um lado para o outro por essa membrana serve para que eu consiga recarregar a pilha várias vezes sem causar um estresse maior à célula eletroquímica, sem que fique de uma forma contaminada, e eu consigo recarregar essa pilha várias vezes. Então eu aumento o tempo de duração, a vida útil dessa pilha, por usar essa capacidade de permeabilidade do lítio mais. Além de alguns outros aspectos que não convém agora ficar falando, mas só essa capacidade de eu conseguir reverter o processo, aumentando a vida útil, e ter 4 volts de saída ali, é algo muito interessante. Além, é claro, lítio é leve. Os elementos mais pesados da tabela periódica estão nas linhas inferiores. O lítio é leve, o lítio não é tóxico, explode, tá? Mas não dá para ter tudo na vida, né? Então, ele reúne também várias características lá que a gente viu naquele organograma que são bons para ter uma bateria, para ter uma pilha. Então, ao ponto que esse desenvolvimento tecnológico gerou aí um prêmio Nobel. Então, eu acho que eu falei bastante já para um primeiro momento. Nossa, mais 50 minutos, como o tempo passa rápido quando a gente se diverte, né? Olha só, o princípio de toda essa história, só aqui para a gente finalizar, envolve 2 figuras, o Volta e o Galvani. Então, volt e galvanização, né? São 2 coisas que a gente até virou pronome. Então, olha só, o Volta, ele pensou assim: existe uma energia elétrica que é intrínseca da contração muscular dos animais. E ele fez um experimento com uma perna de uma rã, onde ele prendia essa perna de uma rã, ele pegou um pedaço de latão na perninha da rã, coitadinha, e colocou isso no corrimão de uma escada metálica. E ele percebeu que ao fazer isso, a perna da rã se contraía. A rã já estava morta, né, infelizmente. E aí ele escreveu um artigo, e ele pegou coelho, gato, sei lá, pegou uns outros animais e conseguiu perceber que isso sempre acontecia.
E o Volta escreveu um artigo, ele era mais médico do que químico, isso aí é 1700 e alguma coisa. E ele percebeu, existe uma eletricidade intrínseca ao corpo animal. E ele escreveu um artigo científico e mandou. E aí teve o Galvani que olhou aquilo, que coisa estranha, e replicou o experimento dele. Só que ele não tinha o mesmo metal que o Volta usou. E aí ele até fez ali, nas primeiras vezes deu errado, porque ele não usou o mesmo metal, daí depois ele usou o mesmo metal e deu certo. E aí ele pensou, não, talvez a eletricidade ela não seja intrínseca, não existe uma eletricidade intrínseca do corpo animal, mas sim do metal, que é o que eu já estou falando aí, né, durante toda essa aula. Mas agora ser engenheiro de obra pronta é fácil, né? Queria ver lá naquela época, quando a gente não sabia nada, e os caras tinham que fazer ali experimentação e entender como é que é. O Galvani falou, não, Volta está errado. A eletricidade surge dos metais. Tem uma eletricidade metálica. E aí até durante o transcorrer da história, existiam vertentes entre a eletricidade animal e a metálica. Na verdade só tem um tipo de eletricidade, eletricidade, mas isso de fato é observado na contração muscular. Mas o que levava à contração muscular era o fluxo de elétrons que existia nos metais, que aí faziam com que houvesse a contração muscular. E aí o Galvani falou, não, tá errado isso aí que o Volta falou, tá errado. Então precisamos reescrever ou pelo menos estudar melhor. Então, já desde o início, criou-se muita confusão sobre de onde que vinha a eletricidade. O Galvani estava certo. Era por causa dos metais que estava acontecendo isso. Tanto até que o Volta fica meio em off dessa história, anos depois até cria um equipamento chamando... o Galvani cria um equipamento que até media eletricidade de contração muscular e começa a surgir os primeiros ensaios sobre o que a eletricidade tinha a ver com o corpo animal e tal, que aí vai mais para o ramo da medicina do que da eletroquímica. Mas o Galvani foi o cara que pela primeira vez se ligou. A eletricidade advém dessa diferença de potencial devido à natureza dos metais. E aí ele foi o primeiro, o Galvani foi o primeiro a fazer uma pilha, que aí depois de um certo tempo foi aperfeiçoada, e o que nós vimos ali na pilha de Daniel. Ele até conseguiu fazer uma pilha, mas ele não tinha muito rendimento, ele percebia que ele não conseguia extrair muita eletricidade. Foi a pilha de Daniel o primeiro protótipo de algo mais próximo do que a gente conhece como pilha atualmente. Então, surge daqui essa história de quem era a Volta, quem era Galvani e da onde que surgiu essa ideia de eletricidade. E tem um link aqui, clique aqui e assista o vídeo, você vai ter acesso ao PDF. Eu quero que você clique ali no link e assista um videozinho curto que mostra uns 3 minutos, está em francês, mas dá para entender, acho que dá até para traduzir ali, mas o grande ponto não é o que está sendo falado, que até que eu já apresentei aqui, mas assim você vê os originais das imagens, os croquis ali, as figuras eu achei bem legal, e acho que deve ter até uma forma de colocar em inglês aí, ou pelo menos legendas aí, fica mais fácil de se entender, mas é o que eu apresentei aqui. Isso aí fica como o fim do início, né? Eu comecei aqui a falar sobre o início da eletroquímica no fim da aula. Na próxima aula a gente começa a fazer algumas constatações sobre uma célula eletroquímica e a termodinâmica envolvida a isso. Beleza? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula, pessoal. Até mais.